Olá, meu nome é Ana Paula Sacomani e eu ajudo terapeutas a encontrar a real causa da dor e do sofrimento dos seus pacientes já na primeira sessão. E se você não é terapeuta, pode ficar aqui também, que esse conteúdo serve para você. Afinal, nós podemos nos tornar terapeutas da própria vida. E hoje eu escolhi falar sobre um tema que é bastante recorrente aqui nas minhas perguntas, bastante recorrente no que eu também explico nas minhas consultas, que é sobre a ansiedade. Como é que essa ansiedade é formada? E eu vou conversar aqui com vocês, vou meditar, pensar sobre, vou ajudar vocês a entenderem um pouquinho como este ciclo da ansiedade surge, né? E depois, no final do vídeo, eu tenho certeza que quando alguma dessas cenas, com alguma dessas coisas acontecerem na vida de vocês, vocês já vão conseguir identificar que vocês estão diante de uma cena, de um estado ansioso. E por isso que eu falo que esse conteúdo serve sim para quem é terapeuta e serve também para quem está buscando autoconhecimento, que nada mais é do que tornar, né, se ver aí revestido desse papel de ser terapeuta da própria vida, tá certo? Então tá, eu vou começar bem do comecinho, nós vamos criar essa linha de raciocínio bem devagar, porque ele é um ciclo complexo, porque ele depende de muitas informações e informações profundas, porque o objetivo desse vídeo é que ele fique um pouquinho maior em minutos, né, em tamanho, em tempo, mas que eu consiga assim trazer um conhecimento mais robusto para vocês, mais profundo, né? Não um conhecimento superficial, tá certo? Então, mas a gente vai com calma para que vocês possam ir assimilando e entendendo todos os conceitos. Não são conceitos difíceis, mas a gente precisa de um conceito, saber de um conceito, saber de outro conceito, para que a gente vai juntando uma pecinha na outra e aí a gente forma essa cena, esse complexo aí de informações para a gente poder entender com profundidade a ansiedade, tá bom? Então, para a gente começar a conversa, vamos lá rapidamente explicar o que é a ansiedade, né? A ansiedade é gerada, né, e ela é vivenciada e experimentada quando eu projeto alguma cena, alguma coisa, algum acontecimento que vai acontecer ainda, mas que eu já começo a vivenciá-la no presente. Então é algo que nem aconteceu, que só está na minha mente e que eu acredito que aquilo vai acontecer, tá? Esse movimento de trazer do futuro para o presente algo que nem aconteceu ainda e vivenciar isso no presente, isso é o estado ansioso. É quando eu estou ansiosa, né? Quando eu estou vivendo alguma coisa que nem aconteceu, que eu estou projetando uma ideia do que vai acontecer. Esse de modo gerais, de modo bem superficial, é a ansiedade. E aí agora eu quero que passo a passo a gente vai construindo por que a nossa mente, né, ela faz esse movimento de trazer do futuro uma cena para vivenciar no presente, sendo que essa cena nem aconteceu e muitas das vezes nem acontece, pelo menos não da forma como a gente imaginou, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu gosto sempre de começar lá do comecinho, lá bem atrás mesmo, para que a gente possa entender com profundidade, tá? Quando a gente nasce, quando a gente vem a esse mundo, né, seja você espiritualista ou católico, enfim, não me interessa, quando a gente nasce, que a gente chega a esse mundo, a gente chega como um ser completo, tá? E a gente tem todas as ferramentas, tudo bem certinho, organizado, para que a gente possa viver a nossa vida de uma forma tranquila, leve, sustentável, sem muitas ilusões, para que a gente possa ter uma vida de fato leve. Acontece que quando a gente nasce, que a gente começa a vivenciar na nossa primeira infância, a gente começa a ouvir muitas histórias, a gente começa a ver muitas histórias, a ler muita coisa, né? E aí a gente começa a desconstruir ou a construir conceitos errados, né?
Então, eu passo a observar o que a minha mãe fala, o que os meus avós falam, os tios, a escola, a TV, livros, história que uma vizinha conta, filmes que a gente vê, são cenas que eu vejo ou que eu escuto. E se eu escuto, eu formo uma cena na minha cabeça e eu vou gravando essas cenas, são cenas mesmo, são imagens, como fotografias, na minha mente. A minha mente, ela é uma máquina, né, muito perfeita dentro do meu corpo humano, tá? Por quê? Porque ela me permite ser diferente dos outros animais, afinal nós seres humanos somos seres pensantes, né? Somos capazes de construir uma sequência lógica de raciocínio e isso nos permite ser diferente da espécie animal, né? E nos tornar então seres humanos pensantes. Então ela é uma máquina excelente, excepcional, assim, brilhante mesmo. Inclusive o homem está muito longe de entender com profundidade, né? Como é que funciona a nossa mente, de tão grandiosa que ela é. Mas de uma coisa a gente já sabe com muita certeza, é que todas essas cenas, todas essas fotos que a gente cria na nossa mente, de histórias que a gente escuta, de conversas, né? Às vezes a gente pega trechos sem contexto e a gente grava só aquela imagem de propaganda, de filme, de séries, de contos que a gente lê em livros. Tudo isso vai sendo gravado na nossa mente. É mais ou menos como se eu fizesse, né, caminhos, trilhas, né, trilhas neurais nesse meu cérebro. E eu vou demarcando sempre essa trilha toda vez que eu escuto algo parecido com essa mesma fotografia. Então é mais ou menos assim, ó. Homem não presta. Tu escutou a sua mãe falar, tu escutou a vizinha falar, você escutou num filme, aí você comprovou quando você leu alguma coisa. Todas essas micro cenas, né? Essas fotos pequenininhas, elas vão percorrendo essa mesma trilha neural de que homem não presta. Quanto mais você escuta história, quanto mais você comprova, quanto mais você vê em filmes, quanto mais você vê em histórias que homem não presta e você chega nessa conclusão, mais demarcada esta trilha vai ficando, né? Então, é como uma trilha mesmo, né? Num terreno, num terreno. Vamos imaginar que você, para passar de um lugar ao outro, né? Você passa sempre no mesmo caminho, de uma rua onde existe alguns matinhos, né? Então, você passa, o outro passa, o outro passa. Então, quanto mais pessoas passam, mais demarcada esta trilha vai ficar. Quanto mais cenas passam, mais demarcada esta trilha vai ficar. E essa trilha está na tua mente. É uma trilha neural ou uma forma pensamento, é uma forma da gente pensar. Você acabou de criar uma forma pensamento, tá? Acontece que durante toda a nossa vida, né, como criança, como adolescente, depois mesmo de adulto, a gente comprova, né, por meio de cenas e por meio de histórias, que aquela história que um dia lá atrás a gente escutou, né, é verdade. Então, cada vez mais essa trilha neural, essa forma de pensamento vai ficando mais forte na minha mente, correto? Então tá. Quando adulto, né, ou mesmo criança ou adolescente, hoje a gente tem inclusive adolescentes, né, com muitas crises de ansiedade. Eles fazem o mesmo percurso que eu tô contando aqui. Então, vamos supor, tem lá um adolescente ou você adulta que tá aí, você vê uma cena ou você escuta alguém falar alguma coisa que te remete a uma história lá que aconteceu no teu passado, ou real, ou de ilusão, ou de história que te contaram, ou você chegou a essa conclusão, não interessa. Você escutou isso agora no momento presente, isso te leva a uma cena que foi criada lá atrás no passado. Você acessa esse caminho neural, essa forma pensamento que foi construída aí, para acessar uma imagem que vem muito forte na tua mente. Acontece que a grande maioria das pessoas não tem maturidade emocional
para fazer uma digestão, né, ou entender o que de fato aconteceu diante daquela cena, né? Então a gente sempre vai tender, por este motivo, por não conhecer, por falta de conhecimento, tender a colocar estas cenas, né, essas imagens, sempre para o lado negativo. Então a gente imagina e a gente potencializa essa imagem muito negativamente. Ok, nesse momento que você produz essa imagem negativa, a cena que você tem como negativo lá na sua forma de pensamento, ela surge muito fortemente no teu pensamento. Teu corpo, sabiamente, interpreta essa cena que você trouxe aí na sua mente, porque a sua mente ela não diferencia o que é real do que é irreal. Portanto, se você traz aí a cena de um ataque, né, de um bicho, por exemplo, você vê uma cobra lá longe pendurada numa árvore. Sendo real que você está naquele momento vendo a cena da cobra na árvore, ou você está apenas imaginando isso mentalmente, o teu corpo não sabe diferenciar, tua mente não sabe diferenciar se isso é real ou ilusório. O que o corpo faz como resposta é que ele começa a produzir uma série de hormônios, né, que te garante o quê? A sobrevivência. Nosso lado animal instintivo é acionado nesse momento, né? Por decorrência dessa imagem que a nossa mente está vendo. Seja ela ilusória, de uma história, de uma cena que já está na minha mente como forma pensamento, através de uma trilha neural, ou seja ela de verdade, da qual eu estou realmente vendo. Ok. O meu organismo começa a produzir uma série de hormônios que vão me garantir a sobrevivência. E como é que eu garanto a sobrevivência diante de uma cena de perigo real? Ou eu luto, ou eu fujo, correto? Portanto, essas séries de hormônios que o meu corpo produz é necessário para que eu ganhe uma força extra que naturalmente eu não tenho. Então é necessário sim a criação desses hormônios para que eu possa exercer o meu instinto de sobrevivência. Mais uma vez, diante de uma cena ilusória, tu não vai gastar esses hormônios, nem para lutar, nem para fugir. O teu corpo absorve todos esses hormônios e fica acumulando isso no seu corpo. Tanto é verdade que da próxima vez que você sentir ansiedade em decorrência de alguma coisa que é ilusório, depois de passar da ilusão e você começar a perceber que isso é apenas uma ansiedade de uma cena que não é real, tu vai ver a sua respiração acelerada, o seu corpo tremendo às vezes, ou ele arrepiado, ou você branca de nervoso, de medo, né? Então o teu corpo não sabe diferenciar o que é, a sua mente, na verdade, ele não sabe diferenciar o que é real ou irreal. E aí ela manda os comandos para o corpo produzir este hormônio, quer seja verdade ou quer seja mentira, porque para ele não sabe diferenciar o que a sua mente está produzindo como uma ilusão ou o que de fato seus olhos estão vendo como real, tá? Então esses hormônios são produzidos e eles, se não forem usados para luta ou para fuga, eles são acumulados no nosso corpo. Por isso que pessoas muito ansiosas, pessoas que têm síndrome do pânico, geralmente, se não tratados, vai se decorrer tempo aí, né? Vai decorrer um tempo e isso vai se manifestar também no corpo físico, por meio de alguma doença, né? Gastrite, por exemplo, está muito relacionado com isso, com a ansiedade da projeção de alguma coisa que não acontece, e aí sua mente não sabe se é mentira ou se é verdade, produz muito ácido, né, no seu estômago, nesse caso, e aí gera esse desconforto da queimação, tá? Então, as gastrites estão muito ligadas com a produção errada, no sentido de que eu não vou usar o hormônio, não vou usar aquele material produzido, então ele vai ficar aí no seu corpo e ele vai te trazer alguma reação física,
tá? Nesse momento onde eu não libero esses meus hormônios, então ele vem para o meu corpo físico por meio de doença, quando essa ansiedade ela fica em ciclos infinitos, né? Quando a gente não tem essa capacidade de entender o que está acontecendo, a gente fica repetidamente fazendo isso. E logo depois que baixa esses hormônios no nosso corpo, né, que a gente volta um pouquinho para a realidade, qual é o sentimento que a gente sente? Qual é o próximo passo? É o passo de se sentir incapaz, impotente, de fazer alguma coisa, de ter uma reação diante daquela cena. E isso traz consequências muito sérias em todos os nossos corpos, né? No corpo físico eu já falei que é a doença. No corpo energético, porque você desalinha todos os chakras. No corpo espiritual, porque você corta completamente a sua conexão com o divino e você fica muito na mente. E eu lembro sempre, o divino está no teu coração. Você não consegue escutar o teu coração, porque teu foco fica muito na mente. E aí, um foco exacerbado no mental, sem saber de fato interpretar o que está acontecendo. Porque ter acesso e focar e saber da importância da mente, ela não é ruim. Ela, diga-se de passagem, ela é fundamental. Mas eu preciso trabalhar o meu mental para entender de fato o que são as coisas. Só que quando eu estou nesse estado de ansiedade, eu fico preso em ilusões que a minha mente conta para mim, né? Então, quer dizer, eu faço uma bagunça nas minhas áreas de vida, né? Na física, na energética, na espiritual e na mental. Por isso a ansiedade, que quando ela não é observada, quando ela não é notada, ela traz como consequências doenças mais sérias, né? A síndrome do pânico, a depressão, o suicídio, tudo isso pode estar ligado a repetidas causas, repetidas cenas de ansiedade. Então, o que eu gostaria de deixar como talvez, né, de ensinamento desse vídeo é que se a gente não constrói um conhecimento profundo de principalmente como a nossa mente funciona, né, o mental funciona, eu não tenho capacidade de perceber que eu estou em um ciclo de ansiedade. Entenderam? Então, quando eu falo lá, esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, é necessário eu criar esta linha de raciocínio com profundidade para você poder entender como é que as crises de ansiedade acontecem. Então, eu vou repetir agora de forma pontual os estágios desse ciclo, que vai ficar fácil. Agora você já entende com mais profundidade, porque tudo acontece muito rápido, gente. A gente não tem como perceber, agora eu estou acessando a cena do passado. Quando você percebe, né, você se percebe, você já está no momento em que o corpo já está manifestando tudo que a tua mente já te disse. Geralmente é a sensação da respiração que é acelerada e aí você percebe, meu Deus, né, não está acontecendo. Mas por que você teve esse lapso de falar, não está acontecendo? Porque você se percebeu a sua respiração. Então você já está lá no final do ciclo da ansiedade. Então assim, tudo é muito rápido e muito sincronizado, tá? Então vamos lá fazer um resumão. Primeiro, cenas são criadas por meio de fotografias na sua mente desde quando você nasce, né? E aí a gente cria um monte de fotos que são, na maioria das vezes, ilusões, porque nós escutamos de histórias de pessoas que estamos próximos, de coisas que a gente lê, de séries que a gente vê, de filmes que a gente vê. Então a gente cria essas cenas. Essas cenas vão cada vez passando pelo mesmo caminho neural, pela mesma trilha neural, formando então uma forma pensamento, uma forma de pensar. Quando eu, diante de uma cena da minha vida, eu acesso esse mesmo caminho neural que vai me levar a essa fotografia no pior cenário que existe. Na maioria das vezes, cenas que são falsas, que nunca aconteceram comigo, mas que eu escutei que com o vizinho, com o Luizinho, com o Joaninha, aconteceu. Então eu acredito que aquela cena seja real,
Porque a minha mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Nesse momento em que eu acesso essa foto, ela é imaginária, mas o meu corpo não entende como imaginário, porque a minha mente não sabe diferenciar o que é real de imaginário. Então eu passo a produzir no meu corpo todos os hormônios para a sobrevivência. O meu instinto animal é ativado. Esses hormônios me garantem mais força, mais potência para que eu lute ou eu fuja. Acontece que toda essa cena que eu estou vivenciando é uma mera ilusão. É uma coisa que a minha mente trouxe como verdade para o meu corpo, mas que na realidade, no presente, ela não está acontecendo. Como ela não está acontecendo, meu corpo não tem como descarregar todos esses hormônios que eu produzi para lutar ou para fugir. O que acontece? Meu organismo então reabsorve esses hormônios. Como a explosão não aconteceu, esses hormônios acumulados vão precisar sair de alguma forma. É um quantum de energia que o meu corpo produziu. Para esse quantum de energia ser liberado, eu precisaria ou lutar ou fugir. Como eu não lutei e nem fugi, eu preciso colocar ele para fora de alguma forma. Como que o meu corpo vai fazer isso? Por meio de alguma doença física, por meio de uma manifestação física. Então as doenças vêm daí, de eu acumular energias que eu criei para minha sobrevivência e que eu não utilizei porque minha mente me enganou. Não é que ela me enganou, ela se enganou. Ela não era real aquilo e ela acreditou que fosse. Depois que todo esse movimento é feito e que então meu corpo absorve todos esses hormônios, todas essas energias que eu não usei, vem a sensação de incapacidade, de impotência diante daquela cena que a minha mente trouxe como verdade. Diante dessa cena, dessa sensação de incapacidade, eu me sinto triste, me sinto frustrada, e aí todo um desalinhamento nos meus corpos acontecem. No meu corpo físico, no meu corpo energético, no mental e no espiritual. Por isso que a gente se sente incapaz, fraca, incompleta, sem saber o que aconteceu, porque há um desalinhamento entre os meus corpos. E aí, novamente, eu alimento o quê? Aquela minha forma pensamento. Mais uma vez eu alimento aquele minha trilha neural, onde todas as vezes que essa cena ela é trazida novamente pela minha mente, ela reforça mais uma vez o caminho de acesso dessa imagem horrorosa que na maioria das vezes a minha mente engana, ilusoriamente criou para que ela fosse acessada com mais facilidade, tá certo? É assim que os ciclos de ansiedades de um loop infinito acontece. É porque a tua mente acessa alguma coisa do passado bem horroroso, bem ruim e projeta essa imagem, essa mesma cena para o futuro e ela acredita que você está vivendo no presente. Tá certo? Então, assim, acessa uma coisa que aconteceu e que você tem como verdade que lá do passado, projeta ela de uma forma bem ruim para o futuro e faz com que você acredite que você esteja vivenciando aquilo no presente. E aí, como você produz todos esses hormônios para lutar ou para fugir dessa cena horrorosa que você acredita que é verdade, e você não vai fazer nenhum movimento desse, afinal, a sua mente está errada e isso que você está vivenciando não é real, é uma ilusão. O seu organismo reabsorve esses hormônios, essa energia, que se você não prestar atenção e esse ciclo se repetir por muitas vezes, esses quantos de energia, esses blocos energéticos que são criados por meio desse ciclo, uma hora precisa ir voltar para o universo, de alguma forma, e aí as doenças são construídas, tá? Depois disso vem a sensação de incapacidade e de impotência diante daquela cena. Você não sabe como agir, você se sente fraco, impotente, perdido. E isso pode te gerar uma
tristeza profunda, levando a doenças mais sérias como a síndrome do pânico, a depressão e outras tantas que a gente conhece, tá certo? Então, como eu falei, o vídeo ficou um pouquinho maior, mas era necessário para que eu pudesse trazer esse conhecimento de como esse ciclo da ansiedade acontece desde quando a gente nasce, tá? Quando a gente nasce, tudo começa a ser criado na nossa mente e aí essas trilhas neurais começam a ser formadas, essas formas pensamentos, e aí a gente começa a construir fotografias, cenas que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente nunca passou por isso, mas a gente acredita durante todo o nosso percurso de vida que aquilo é real. E se eu acredito mentalmente que isso é real, o meu corpo vai responder dessa forma. E aí toda a produção de hormônios para a luta ou para a fuga vai ser criada, tá certo? Eu espero profundamente ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!